Ok. Começou a gravar novamente. Então vamos tentar. Beleza. Acho que agora vai. Estão conseguindo ver minha tela? Não, eu não apresentei. Falta apresentar. Vou apresentar a tela inteira. Tela inteira. Permitir. Ok. Deve entrar em qualquer momento para vocês. Pronto. Acho que agora vocês já estão visualizando. E aqui a tela do... Chegou? Beleza. Então vamos lá. O que a gente estava discutindo na última aula? Na última aula a gente definiu, né, que o trabalho feito pelo movimento de uma carga vai ser igual a menos a integral em um determinado caminho dl da força elétrica, da força, na verdade, elétrica não, né, da força necessária para poder fazer o movimento daquela partícula. Só que como a gente está trabalhando no sentido contrário do campo elétrico e, portanto, no sentido contrário da força elétrica, o que vai acontecer é que você vai ter que ter um sinal negativo para indicar que é uma força externa que está atuando sobre esta partícula, né, que está fazendo esse determinado movimento. Então esse cara daqui, por conta da igualdade na força elétrica, a gente pode igualar ele a menos que a integral do campo elétrico, né, já que a força elétrica se relaciona com o campo elétrico através de Q vezes E. A força elétrica é igual a Q vezes E, né, em que Q é a nossa carga de prova. A mesma integral ao longo do caminho dl. Então nós introduzimos uma nova variável que a gente vai chamar de potencial elétrico. Potencial elétrico, e a gente vai definir esse cara como o trabalho realizado por unidade de carga para fazer aquela movimentação da carga dentro da região onde existe esse campo elétrico. E ela naturalmente será igual a menos a integral do campo elétrico ao longo da linha dl. Então, se a gente movimenta essa carga de um ponto A para um outro ponto B, então a gente vai denominar essa tensão elétrica como tensão VAB. Esse potencial elétrico, certo? Então, se eu tenho aqui um campo elétrico, uma região que possui um determinado campo elétrico, e eu faço uma movimentação dessa carga entre dois pontos, A e B, ao longo de uma linha L. Então aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, e eu vou fazer uma movimentação ao longo desta linha, certo? Ao longo dessa linha L, eu posso definir o meu potencial VAB em termos de um potencial absoluto. Eu posso dizer que o meu VAB é igual ao potencial no meu ponto B menos o meu potencial no ponto A. Por que isso é interessante? Porque no momento em que eu defino um potencial absoluto, eu posso agora mapear uma certa função que eu posso dizer que é o potencial de qualquer posição no espaço. Eu posso criar uma função escalar, né, obviamente. Então, como ele vai ser definido em todos os pontos do espaço, essa função aqui será um campo escalar que relaciona todos os pontos do espaço com um determinado valor de potencial. Então, esse cara daqui seria, por exemplo, o potencial relacionado à posição em B menos
o potencial relacionado à posição em A. Só que aqui nós temos um problema na nossa definição, né? A nossa definição inicial de potencial, que é essa daqui, né? Vocês conseguem ver meu mouse? Tá gravando sim, João, eu acho. Não, não tá. Putz. Não, tá gravando sim. Tá gravando. Vocês conseguem ver o meu mouse quando eu movimento o mouse? Beleza. Então, esse cara daqui é a minha definição. A minha definição de potencial VAB, ela exige 2 pontos. Um ponto A e um ponto B. Então, como é que eu posso, a partir dessa definição, chegar a uma definição de um potencial absoluto que depende de um único ponto e não de 2 pontos? Eu faço uma definição de alguma superfície ou algum ponto no espaço onde o meu potencial é 0. Uma das possíveis escolhas, e uma escolha que é muito comum, é a gente escolher o potencial no infinito como 0. Então eu vou fazer uma definição. Eu vou definir o meu potencial no ponto R igual a infinito. Eu vou definir esse cara daqui como sendo igual a 0. Então, quem é que vai ser o meu potencial absoluto? Meu potencial absoluto num ponto A, eu posso dizer que ele é menos a integral de infinito até A do campo elétrico ao longo das componentes de dl, ao longo desse caminho. Note que essa integral aqui, o infinito é obviamente o meu limite inicial da integração, mas ele está mais distante do que A, né? O infinito está no fim aqui da minha região. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma carga, essa carga carregada aqui com uma certa carga Q, eu vou definir o meu potencial no infinito como sendo 0. E a partir daí eu posso criar a minha definição aqui de potenciais em regiões próximas dessa carga Q. Mas agora eu posso já definir um potencial absoluto em qualquer ponto A, por exemplo. Eu já tenho um potencial absoluto V de R igual a A. Igual a um certo raio A, por exemplo, aqui qualquer. Ok? Então, com base nisso, qual será, por exemplo, o potencial causado por uma carga Q na origem? Então vamos colocar aqui uma carga Q na origem. Quem é que vai ser o meu potencial? Vamos parar para prestar atenção no seguinte, certo? Como eu tenho uma única carga Q e a gente sabe que meu campo depende, o meu campo potencial elétrico depende do campo elétrico, e eu sei que o meu campo elétrico depende da distância R apenas do meu ponto de observação para o ponto onde está a distribuição de cargas, que aqui é uma carga só, eu sei que esse meu problema é um problema com simetria esférica. Todo mundo concorda com isso? Certo? Então, meu problema é um problema de simetria esférica. Eu sei que se eu tenho 2 pontos e esses 2 pontos estão a uma mesma distância R da minha carga, seria mais ou menos aqui, né? Se esses meus 2 pontos estão à distância R da minha carga, eu sei que eles vão ter o mesmo módulo do campo elétrico. Então, meu campo elétrico aqui, que eu posso dizer que é uma determinada componente radial AR, será o mesmo campo elétrico nesse outro ponto se os dois estiverem à mesma distância R. Certo? Por isso, eu sei que o meu campo elétrico vai ser igual nesses 2 pontos e, portanto, o meu potencial V igual a integral de infinito até o meu ponto de observação é dl
será também igual. Então, meu potencial neste ponto será igual ao meu potencial nesse ponto, porque essa função depende do campo elétrico, que por sua vez depende da distância. Então eu posso aqui criar o que a gente vai chamar de superfícies equipotenciais e linhas de campo. Antes da gente resolver esse problema, vamos já definir o que são estas superfícies e linhas, certo? Se eu tenho aqui uma carga Q, eu sei que o meu campo elétrico em todos os pontos do espaço, ele tem a direção radial. Então aqui, por exemplo, o meu campo elétrico tem a direção radial. Em um outro ponto, meu campo elétrico tem a direção radial. Em todos os pontos, meu campo elétrico tem a direção radial. Isso não ficou tão bom, né? Tem a direção radial, independente do módulo do meu campo elétrico. O que é que a gente vai definir como linha de campo ou linha de fluxo de campo elétrico? Serão linhas, né, curvas de uma única dimensão, que serão tangenciais ao campo elétrico em todos os pontos. Deixa eu desenhar de outra cor aqui. Serão linhas tangenciais ao campo elétrico em todos os pontos. Então eu posso definir linhas para a gente usar uma representação geométrica de qual é a direção que o campo elétrico segue em todos os pontos no espaço. Assim eu posso ter uma representação visual mais simples de como é o comportamento desse campo vetorial. Certo? Então está aqui as linhas de campo produzidas por uma carga pontual. E quem é que serão as linhas equipotenciais? Como o nome já diz, né? Equipotencial implica que você tem o mesmo valor de potencial elétrico ao longo de toda esta curva. Então, meu potencial elétrico é igual ao longo de uma linha equipotencial. Quem é que serão as linhas equipotenciais aqui nesse caso, né? As linhas equipotenciais serão esferas. Espera aí, deixa eu fazer ali em outra cor. Serão esferas, né? Com o centro bem nessa carga aqui. Então, qualquer ponto que tenha a mesma distância da minha carga central será uma superfície que possui o mesmo potencial. Então, aqui estão as nossas curvas equipotenciais em vermelho, certo? Então, aqui a gente vai ter uma relação entre o campo elétrico e as curvas equipotenciais, que a gente vai ver já já que relação é essa. Mas eu já posso adiantar aqui que vocês devem ter notado geometricamente que o meu campo elétrico é sempre normal à minha superfície equipotencial. Certo? Então são duas superfícies que são interessantes para a gente entender o comportamento aqui do campo elétrico e do potencial elétrico frente a uma distribuição de cargas qualquer, tá? Se a gente tem, por exemplo, uma distribuição de cargas que é uma distribuição linear ao longo de uma linha vertical, a gente sabe que vamos supor que ela seja uniforme aqui, né? Uma distribuição uniforme ρL. Então a gente sabe, por questão de simetria, que o meu campo elétrico, ele aqui também é radial, né? Só que aqui é o raio do cilindro. Então, meu campo elétrico vai ser igual a uma certa componente ρ a ρ. Quem serão as minhas superfícies equipotenciais? As minhas superfícies equipotenciais aqui, nesse caso, serão as cascas cilíndricas. Então, as minhas superfícies equipotenciais serão as cascas cilíndricas. Isso significa que qualquer ponto
que estiver dentro de um cilindro, então um ponto aqui que está na casca desse cilindro e um outro ponto que está na casca do mesmo cilindro, terão o mesmo potencial V. E estas superfícies são normais ao campo elétrico em todas as direções. O meu campo elétrico é normal a essa superfície aqui em todas as direções. Beleza? Então aqui a gente já tem a relação entre superfícies equipotenciais e o campo elétrico. Vamos voltar ao nosso problema, que é determinar qual é o potencial elétrico causado por uma carga que está exatamente na origem, certo? Vamos escolher um ponto qualquer, e aqui a gente pode escolher um ponto que está a uma distância radial, que a gente pode chamar de A, certo? A uma distância A do centro. Então, quem que é esse cara daqui, né? Esse potencial no ponto A, vamos agora calcular esse potencial absoluto. Note que esse potencial não depende de nenhuma carga existir no ponto A, né? Ele é diferente da força, né? A força exige a presença de uma carga. Mas como o VA é definido em função do campo elétrico, então eu posso criar um potencial para o ponto A sem a necessidade de uma existência de carga aqui neste ponto A. Então aqui nós só temos a carga Q. O ponto A é apenas um ponto de observação no espaço, certo? Eu posso até pintar ele de outra cor para a gente não confundir aqui. Então meu ponto A é apenas um ponto de observação no espaço, onde eu vou observar qual que é meu potencial A. Então esse cara daqui vai ser igual a menos a integral, menos a integral de infinito até A do campo elétrico ao longo da linha dl. Certo? Quem é que vai ser essa minha linha dl? dl é o caminho que aponta de R igual a infinito até R igual a A, né? Então, se a gente fizer uma extensão aqui deste comprimento, quem é que vai ser o meu dl? Meu dl está nessa direção, né? Eu posso dizer que meu dl é igual a dr a R. Certo? Porque eu estou avançando ao longo desta linha que vem do infinito até esse ponto aqui. E quem é o meu campo E? Meu campo elétrico é... Ele é o campo produzido por uma carga pontual. A gente já calculou isso aqui antes e ele é Q dividido por 4π ε0 R ao quadrado na direção AR. Isso aqui pode ser facilmente obtido se você pensar aqui na lei de Gauss, né? Ele é a quantidade de carga envolvida, que aqui no caso vai ser só a carga Q, dividido pela área da minha casca esférica, né? Que é 4π ε0, quer dizer, 4π R ao quadrado, né? Q sobre 4π R ao quadrado vai ser o meu vetor densidade de fluxo elétrico, que é igual a ε0E. Então, para obter o E, é só dividir D por ε0, que resulta nessa equação aqui, certo? Então, isso aqui é bem simples de fazer. Acho que a gente já fez aqui tanto com a lei de Coulomb quanto com a lei de Gauss. Alguém chegou aqui? Deixa eu ver aqui. Breno, vamos lá. Beleza, então isso aqui é relativamente simples. A gente vai encontrar esse cara daqui. Então, vamos lá. Quem é que vai ser essa minha integral aqui? Deixa eu pegar aqui. Quem é que vai ser essa minha integral nesses dois intervalos? Esse meu produto, né, do meu campo pelo meu dl vai dar, então meu VA, a minha tensão, meu potencial elétrico absoluto em A é menos a integral de infinito até A de Q sobre 4π
ε0 r ao quadrado. Isso aqui vai ser multiplicado por AR, que vai dar igual a 1 quando eu multiplico pelo outro AR, né? E aqui eu tenho meu dr, que veio do meu vetor dl. Só que lembre-se que esse meu vetor está apontando nessa direção aqui, né? Então, quando eu aponto ele nessa direção, isso aqui vai resultar num mais. Que eu estou integrando nessa direção, de infinito para A. Então, meu dl vai apontar na direção menos AR. Né? Então, beleza. Quem é que vai ser essa integral daqui? Né? Q sobre 4π ε0 sai da minha equação. E o que me resta é a integral de infinito até A de dr. Posso escrever isso aqui dessa forma, né? Eu posso escrever isso como r é menos 2 dr. Então, esta integral aqui, ela dá menos r elevado a menos 1, né? Que é a integral de um polinômio. Então, deixa eu pegar uma nova página aqui. Então, quem é que vai ser essa integral? O meu v no ponto A vai ser igual à integral de infinito até A. Eita, desculpa, peraí. Isso aqui eu já tinha feito, né? Isso aqui vai ser igual a Q sobre 4π ε0, que multiplica menos 1 sobre R, quando R é avaliado entre infinito e A. Então, no ponto A, nesse ponto extremo aqui, né, no ponto final, o meu raio vale exatamente A. Então, quem que eu vou ter aqui no meu final, né? Eu vou ter Q 4π ε. Opa! 4π ε0, que multiplica o meu ponto final. Então, 1 sobre R, esse cara daqui vai dar 1 sobre A, menos 1 sobre infinito aqui, né? Que na real é o limite quando esse denominador aqui tende a infinito. Então, esse cara daqui vai dar 0. Então, meu potencial em A vai ser igual a Q sobre 4π ε0 sobre A. Eu perdi um sinal em algum lugar, não foi? Na verdade, acho que eu não deveria ter zerado esse sinal aqui, porque o resultado final é positivo. Isso aqui continua sendo menos, que vai levando menos até o final lá. Isso. Aí aqui dá certo. Eu vou ter que ter um menos aqui, e aí vem menos aqui, e tudo isso aqui está vezes menos 1, né? Então, menos 1 mais 1 sobre infinito, que vai dar esse resultado aqui. A gente pode generalizar esse cara para um V de R, substituindo R em A, né? Então, meu potencial em qualquer ponto será Q sobre 4π ε0 R. Então, este aqui vai ser o meu potencial em qualquer ponto do espaço, causado por uma carga pontual R. Beleza. O que acontece se eu tenho uma carga pontual em um ponto diferente de R, não é? O que acontece então? A gente vai ter que fazer aqui uma certa transformação de coordenadas. Então vamos lá. Deixa eu botar uma nova página.
Se eu tenho aqui uma carga pontual que não está na origem, vou botar essa minha carga pontual aqui na minha posição, e aqui eu vou usar um vetor posição, né? É meio chato desenhar com esse negócio, mas eu vou pegar o jeito. Então eu botei a minha carga Q num ponto diferente da origem. Vamos supor que eu coloquei essa minha carga Q agora num ponto diferente, que eu vou usar um vetor aqui R'. De novo, esse linha aqui é para indicar que este vetor é a posição da minha carga. Então quem é que vai ser o raio, né? Quem é que vai ser o raio? Eu posso simplesmente transpor a minha resposta da origem para esse ponto aqui. Como é que eu faço isso? Vamos supor que meu ponto de avaliação seja um ponto qualquer, e este ponto qualquer possui um vetor posição R. Então quem é que vai ser o raio quando a gente compara esses dois elementos novos, né? O raio vai ser dado por essa distância aqui. Esse vetor aqui eu posso dizer que é R menos R'. Esse é o vetor que indica a distância entre esses dois pontos aqui. E para que eu encontre quem é essa distância para jogar na minha função escalar, basta fazer o módulo desse vetor. Então, o meu campo elétrico, o meu potencial elétrico V, agora V vai continuar sendo V de R, né? Será igual à mesma questão, né? Q4 π ε0, só que agora multiplicado por 1 sobre o módulo de R menos R'. Os dois vetores posição. Então eu consigo agora criar uma relação aqui mais geral, certo? Uma relação mais geral de como que a gente obtém essa distribuição, certo? De como a gente obtém o potencial elétrico em função da distribuição de cargas, né? E aí o que acontece se eu tenho uma distribuição de cargas que não é pontual, né? No caso de eu ter uma distribuição de cargas não pontual, então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que fazer uma certa integral, né? Então se eu tenho, por exemplo, aqui uma distribuição de cargas em vez de uma carga pontual, sei lá, bem, ficou meio esquisita essa, mas vamos fazer uma outra. Eu tenho uma distribuição de cargas linear, por exemplo. Então vai haver associado a essa distribuição de cargas um certo comprimento infinitesimal dl, e esse comprimento infinitesimal dl, a este comprimento estará associado a uma carga ρl dl, certo? Então eu posso dizer que a minha carga infinitesimal dq será igual a ρl dl. E obviamente, se eu observo esse cara daqui do ponto de vista de um potencial, eu posso dizer que o meu potencial elétrico é a soma das contribuições do potencial elétrico dado por cada parcela infinitesimal de carga. Então eu posso dizer que existirá um meu potencial infinitesimal dV, que será igual a um certo dq dentro da mesma equação, certo? Porque do ponto de vista infinitesimal eu posso interpretar esta quantidade de carga dq como uma carga pontual nesta posição. Então, para eu encontrar o meu potencial total, eu vou fazer uma integral dos dois lados e aí eu encontrei meu potencial. Lembrando que dq vai mudar de acordo com o tipo de distribuição, né, que eu tenho. Então, se é uma densidade linear, então meu dq será ρl dl.
Se eu tenho uma densidade superficial, o meu dq será igual a ρv, desculpa, ρv não, né? Eu tenho uma densidade superficial, será igual a ρs ds. E se eu tenho uma densidade volumétrica, o meu dq vai ser igual a ρv dv. E esta integral aqui será ajustada para isso. Ela pode ser uma integral de linha, ela pode ser uma integral de superfície, ou ela pode ser uma integral volumétrica. Isso vai depender da minha distribuição de cargas. Então eu posso relacionar esta equação aqui com o cálculo do campo, desculpa, do campo não, né? Com o cálculo do potencial elétrico em todos os pontos do espaço. Ficou claro isso? Bem, ok. Então vamos partir agora para a relação entre o campo elétrico e o potencial elétrico. Esta vai ser a nossa segunda equação de Maxwell que nós vamos estudar aqui nesse curso, né? Então deixa eu botar uma nova página aqui. A primeira equação de Maxwell que a gente viu foi a própria lei de Gauss, né? Quais eram as formas da lei de Gauss? Só para a gente... Eita, danado. Quais são as formas da lei de Gauss, né? A gente vai ter a lei de Gauss na forma integral e na forma derivada. Então, na integral, o que a gente tem? Que a integral ao longo de uma superfície fechada do vetor densidade de fluxo elétrico vai ser igual à quantidade de carga envolvida dentro... Aqui é um V, né? Ficou parecendo delta. Da quantidade de carga envolvida neste volume que é limitado por essa curva fechada. Essa é a forma matemática. O que ela quer dizer é o fluxo elétrico em um determinado volume equivale à quantidade de carga que está dentro desse volume. Quando a gente usa o teorema da divergência, a gente chega na forma diferencial dessa equação, que o divergente do vetor densidade de fluxo elétrico será igual à densidade volumétrica de cargas naquele espaço. Então essa é a primeira equação de Maxwell. A segunda equação de Maxwell, ela é conhecida como equação de Maxwell para campos eletrostáticos. Equação de Maxwell para campos eletrostáticos. É importante colocar essa distinção, porque essa equação, quando se trata de campos eletromagnéticos, ela vai ser alterada, certo? De repente começou a ficar lento de novo aqui. Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, que eu acho que é o meu PC da Xuxa que está dando problema. Então vamos lá. Acho que eu vou ter que comprar um PC novo, na verdade. Esse computador aqui está bem cansado. Então, o que é a equação de Maxwell para campos eletrostáticos? A gente precisa ver o seguinte. Essa, obviamente, né, ela vai ter uma relação entre campo elétrico e potencial elétrico, já que é o que a gente está introduzindo agora nesse momento das nossas vidas. Então, a gente viu o seguinte, que dada uma determinada linha, imagine que eu tenho aqui linhas de campo elétrico, e agora a gente já sabe o que é linha de campo, né? A gente está desenhando linha de campo desde o início do curso, mas agora a gente já tem uma definição um pouco melhor do que é uma linha de campo. Agora vamos imaginar que eu tenho aqui uma outra curva, que é uma curva entre dois pontos A e B. Então eu desenhei aqui um caminho de A até B.
Se eu estou desenhando o caminho de A até B, qual é a diferença de potencial elétrico que existe entre esses dois pontos? A gente pode chamar essa diferença de potencial elétrico de VAB, e ela será igual a VB menos VA, em termos dos seus potenciais absolutos. VB, eita danado, vamos lá. Como ele começa a travar, eu tenho que desenhar mais devagar para ele reconhecer, sabe? E isso é bem frustrante. VB menos VA. Agora imagine que depois de ter feito essa trajetória, eu faço a trajetória contrária. Deixa eu escolher uma outra cor. Eu faço a trajetória contrária, voltando de B para A. Então, eu acabei de fazer uma trajetória de A para B e agora eu faço a trajetória contrária, voltando de B para A. Então, a tensão, a diferença de tensão entre esses dois pontos, a diferença de potencial elétrico, vai ser VBA. E VBA será igual a VA menos VB. O que isso significa, né? Isso significa que esta diferença de potencial, se eu fizer uma soma entre as duas, a minha soma total é igual a zero. Então, VAB mais VBA é igual a zero. O que a gente pode resultar desse entendimento, né? Quando a gente faz um caminho de A para B e de B para A, a gente está traçando uma linha, certo? Um caminho fechado. Um caminho fechado. Então vejam só. Eu posso expressar VAB mais VBA em termos das suas integrais. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Não, foi só um kkk. Então vamos lá. Eu posso definir esses caras em função das suas integrais. Na verdade, eu vou fazer uma página nova, porque eu não quero deixar isso aqui apagado. Então vamos lá. Eu posso dizer que o meu VAB mais VBA vai ser igual. O primeiro desses dois vai ser a integral de A até B do campo elétrico. Besteira. Campo elétrico ao longo de uma linha DL. Quem é esse DL? O DL é o caminho, né, que foi tomado. No caso, VAB é esse primeiro caminho aqui, o caminho vermelho. Então, o meu primeiro caminho é esse caminho vermelho. Beleza. Somado, né? Então, aqui vai ser o sinal de menos. Por quê? Porque vem da definição dessa tensão, né? A integral de B até A de E dl. Só que note o seguinte, sim, isso tudo aqui é igual a zero, né? Se eu tenho essa integral de A até B e a integral depois de B até A, o que eu estou fazendo é uma integral de A até A, né? É como se eu estivesse fazendo essa integral. Eu posso unir essas duas integrais nesse formato aqui. O que isso quer dizer, de fato, é uma integral ao longo de um caminho fechado L. Porque não existe essa integral de A a A, né? Então, a integral ao longo de um caminho fechado de E dl
é igual a zero. Vai ter o sinal de menos aqui, né? Mas como ele é igual a zero, eu posso cancelar esse sinal de menos aqui. Esta é a equação de Maxwell para campos eletrostáticos, certo? E ela é a nossa segunda equação de Maxwell. Então a gente já pode colocar ela lá, junto da lei de Gauss. A nossa integral ao longo de um caminho fechado de E dl é sempre igual a zero. Como é que a gente pode interpretar isso, né? A gente pode interpretar isso da seguinte forma. O trabalho que foi necessário para levar a minha carga de A até B é exatamente igual ao trabalho necessário, ou melhor, exatamente igual não, né? É o inverso do trabalho necessário para levar a partícula de B a A. Eles são iguais em módulo, né? Mas são inversos, são opostos. Então, a energia necessária para movimentar uma carga de A até B, ela é devolvida quando você movimenta essa partícula de volta de B para A. Ou seja, esse campo aqui será conhecido como um campo conservativo. Eu vou desistir de escrever com isso aqui. Conservativo. Conservativo. Eu vou fazer outros testes depois para eu identificar o que foi que causou essa lentidão aqui. Mas provavelmente é porque o meu PC já está bem cansado. Eu acho que eu vou acabar tendo que comprar um outro, ou então pelo menos fazer um upgrade na memória desse aqui, para poder utilizar tudo isso, né? Porque não deveria ser tão complicado não. Bem, eu vou procurar outras alternativas para ver como é que a gente pode fazer isso, tá, pessoal? Para evitar essa lentidão. Então vamos lá. Beleza. Então essa é a primeira forma desta equação de Maxwell, da equação de Maxwell para campos eletrostáticos. O que ela diz? Ela diz que o meu campo elétrico ele é conservativo. Mas lembrem-se que isso só é verdade se o campo é um campo eletrostático, certo? Para campos que se movimentam com o tempo, eu vou ter aqui no lugar desse zero uma outra parte da equação que vai ter a ver com o movimento do campo, o movimento no tempo, né? E aí, quando essa equação é completa, a gente chama ela de equação Maxwell-Faraday. Mas por enquanto, esta é a equação de Maxwell e ela só funciona para campos eletrostáticos, ok? O que acontece se a gente aplicar o teorema de Stokes nesta equação, né? O teorema de Stokes afirma que eu posso igualar essa integral numa curva L a uma integral na superfície S do rotacional de E. Rotacional de E, produto interno com meu ds. Esse era o teorema de Stokes, né? O teorema de Stokes relaciona esse lado da equação a este lado da equação aqui. Certo? Beleza. Então, por conta da nossa equação de Maxwell, a gente sabe que, para o caso do campo elétrico, a integral do rotacional em uma superfície S deve ser igual a zero. Agora aqui a gente precisa prestar atenção numa coisa importante aqui, certo? Quem são essas duas integrais? A integral E dl é uma integral numa curva fechada. O que isso quer dizer? Se eu estou integrando o meu campo elétrico E ao longo de uma curva fechada, então, está aqui a minha curva fechada L. Minha curva fechada L. E eu estou integrando o meu campo ao longo dessa curva, certo? Então, eu estou integrando a projeção do campo
ao longo dessa curva. Vamos imaginar que eu tenho as seguintes linhas de campo. Vamos imaginar que eu tenho linhas de campo nessa direção aqui. Então, se eu tenho linhas de campo nessa direção, quem serão os campos elétricos, né? Os campos elétricos estarão tangenciando as minhas linhas de campo. Acho que a escolha da cor foi horrível. Vamos tentar outra cor. Vou tentar essa aqui. Então, meu campo estará tangenciando as minhas linhas de campo. E eu estou fazendo a soma, né? Eu estou fazendo a circulação do meu campo elétrico ao longo desta curva L. Esta circulação não será igual a zero nas suas partes. Ela será igual a zero na soma total. Então, aqui, por exemplo, é um ponto em que a gente sabe que é... Oh, meu Deus! A gente sabe que é dl é diferente de zero nesse ponto aqui, neste ponto. Mas em um outro ponto, ela vai ter o valor contrário, de tal modo que a sua soma vetorial, a sua soma total, né, seja igual a zero. Então aqui, por exemplo, dependendo de para que lado eu escolher o meu dl, né? Vamos escolher o meu dl nessa direção aqui. Se eu escolho o meu dl nessa direção, então nesse ponto aqui, por exemplo, o meu E produto interno dl vai ser um valor negativo. E aqui o meu E produto interno dl vai ser um valor positivo. Aqui nesses pontos em que o meu campo E é normal a essa curva, então aqui eu vou ter valores de E dl igual a zero. Mas de tal forma que na minha soma total, quando eu faço essa minha integral num caminho fechado, essa integral num caminho fechado é igual a zero. Então, esse meu produto EDL não necessariamente é igual a zero. Por quê? Porque eu tenho um campo fechado e ao longo desse campo fechado, eu vou ter o cancelamento do meu E em relação a esses dois lados, certo? Isso é importante a gente entender por quê. É daí que vai vir a próxima... Peraí. Essa segunda lei de Maxwell tem forma derivada também? É isso que eu estou deduzindo agora, tá? Vamos lá. Então, beleza. Ok. Então, nesta forma, na forma da integral fechada ao longo da curva L, esses valores de EDL são diferentes de zero. Agora vamos olhar agora na superfície. O que acontece quando eu tenho a mesma superfície? Eu vou tentar desenhar uma superfície parecida, mas tenho em mente que essa superfície ela é igual à superfície que estava na página anterior. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou integrando o meu ds. Então, meu ds vai apontar na direção normal dessa superfície. E eu estou integrando aqui em ds o meu rotacional de E neste ponto específico. Meu rotacional de E. Só que veja só, se a minha curva L é uma curva fechada, isso implica que S, sendo a superfície limitada por L, é uma curva aberta. Então S é uma superfície aberta. Então eu perco a minha ideia de cancelamento aqui. Porque eu sei, pelo teorema de Stokes, eu sei que necessariamente, sem exceção, a minha integral do rotacional de E tem que... ds, né? Necessariamente é igual a zero. Pelo teorema de Stokes, necessariamente essa integral aqui é igual a zero. Só que o que acontece? Eu já não posso mais garantir
que a minha circulação, porque aqui nesse caso ds não é uma superfície fechada, ela é uma superfície aberta, então eu não posso mais contar com o cancelamento das parcelas do rotacional de E. Eu não posso mais contar com essa especificidade. Então, para que esta igualdade seja zero, é necessário que o rotacional de E seja igual a zero em todos os pontos do espaço. Certo? Porque o meu ds não é igual a zero. O meu ds é o meu elemento de área, então, portanto, ds jamais será igual a zero. Apesar dele ser infinitesimal, ele não é igual a zero. O meu rotacional de E é que será sempre igual a zero. A gente também pode visualizar isso de outra forma, né? Vocês devem lembrar que o rotacional a gente definiu como a circulação de um campo ao longo de uma linha L, quando esse ΔS, ΔL, né? Tende a zero. Então, o rotacional nada mais é do que o limite da circulação de E dl é o limite da circulação quando a minha área ΔS, né, essa área aqui interna a esta região onde a gente está circulando, a superfície que é delimitada pela minha curva L, tende a zero. Então, se isso aqui é igual a zero, a minha circulação para um campo conservativo é sempre zero. Então, o meu limite, quando o meu ΔS tende a zero, será também igual a zero. A única diferença é que eu estou fazendo circulações em áreas cada vez menores, mas essa circulação continua sendo igual a zero, mesmo numa região infinitesimal. É isso que essa equação também diz, e é isso que a gente pode enxergar por aqui. Então, são outras duas formas de a gente enxergar que o rotacional de E é sempre igual a zero para um campo conservativo. Então, nós podemos afirmar, através dessa análise, que o rotacional de E é igual a zero. Ou seja, para um campo conservativo, o rotacional desse campo conservativo é sempre igual a zero. Por isso a gente também conhece esses campos conservativos como campos irrotacionais. Começando com a letra I, não é? I quer dizer não. Então, um campo irrotacional é aquele campo que não rotaciona. Ok? Ele é um campo que não tem circulação ao longo de caminhos fechados. Então a gente pode agora completar lá a nossa equação de Maxwell com a sua forma diferencial, que é o rotacional de E é igual, caramba, tá travando bastante aqui, a zero. Só que aqui, lembrem-se, né, o rotacional é uma operação vetorial. Isso significa que a gente vai ter um símbolo vetorial aqui, né? Já que o rotacional é uma operação vetorial. Isso faltou aqui também. Zero. Todo mundo entendeu isso? Beleza. Então esta é a segunda equação de Maxwell. As duas primeiras equações de Maxwell, elas dizem respeito aos campos elétricos, né? Então vamos dar uma refrescada na memória do que quer dizer... Oxente. Ah, tá. Aqui. O que querem dizer as duas primeiras equações de Maxwell? A lei de Gauss, ela relaciona o fluxo elétrico em uma região com a carga que está envolvida nessa região. É isso que quer dizer essa primeira forma aqui. Então eu posso realizar uma integral
do meu campo densidade de fluxo elétrico ao longo de uma superfície fechada, e eu posso igualar essa integral, que essa integral aqui vai ser o fluxo, com a quantidade de carga envolvida dentro daquele volume limitado por essa superfície S. Eu também posso verificar isso na forma diferencial, e a forma diferencial quer dizer o quê? Que os geradores de campo elétrico são a densidade de carga. Vocês lembram que quando a gente definiu o que era divergente, a gente fez essa conclusão, né, de que a operação divergente ela só é nula, quer dizer, ela só é não nula nos pontos onde existe surgimento de linhas de campo, certo? Vocês devem lembrar disso. Então, o meu divergente do campo densidade de fluxo elétrico vai retornar a minha densidade volumétrica. Por quê? O divergente retorna os geradores de campo. Por que eu relaciono aqui com D? Porque eu tenho uma constante de proporcionalidade, que é o meu epsilon, que eu quero tirar ele da jogada, né? Então, em vez de relacioná-lo diretamente com o campo elétrico E, eu relaciono ele com o campo D, que é a densidade de fluxo elétrico. As minhas equações de Maxwell, a minha segunda equação de Maxwell, que é a equação de Maxwell para campos eletrostáticos, ela afirma que o meu campo elétrico ele é um campo conservativo. O que isso quer dizer? Se a gente olhar essa primeira equação aqui, ó, na forma integral, essa equação quer dizer que a energia necessária para levar uma carga de um ponto A ao ponto B vai ser devolvida pelo campo quando a gente movimentar essa carga de volta do ponto B para o ponto A. E isso independe do caminho, tá? Por quê? Porque na minha integral, ó, a minha integral só vai depender dos meus limites de integração, o limite B e o limite A. Então, essa primeira equação, na forma integral, quer dizer isso. Quer dizer que, ao longo de um caminho fechado, a minha diferença de potencial é igual a zero, porque eu voltei para o mesmo ponto. Ou seja, o trabalho necessário para fazer esse caminho ao longo dessa curva foi igual a zero. Aí a segunda forma desta segunda lei de Maxwell é a sua forma diferencial. E na forma diferencial, a gente tem que o rotacional do campo elétrico é igual a zero em qualquer ponto do espaço. Então, na primeira, ela foi definida em torno de uma linha L, mas na segunda, ela é definida em todos os pontos do espaço. Em qualquer ponto no espaço, o rotacional de E é igual a zero. Isso significa que a minha circulação em qualquer ponto infinitesimal é igual a zero. E isso acontece porque o meu campo E é um campo conservador. Então, ainda que a minha circulação seja infinitesimal, esta circulação deve ser igual a zero em todos os pontos no espaço. Tranquilo? Então, acho que ficou alguma dúvida aqui com relação à equação de Maxwell para campos eletrostáticos? Nenhuma, né? Então, beleza. Vamos fazer um exemplo e eu vou deixar dipolo elétrico para a próxima aula, tá? Eu sei que a gente deveria ter terminado o capítulo 4 hoje, mas eu vou deixar para a próxima aula. Eu tive uma ideia para a gente fazer para o projeto final. Veja se vocês gostam. Então, a ideia é a seguinte. A gente, já teve um não aqui de Breno. Breno não gostou da ideia, já. Eu nem falei, mas ele já não gostou. Vamos lá. A ideia era a seguinte. Eu pensei nisso. Veja se vocês vão achar interessante essa solução. Ia ser um programa que iria dar de entrada no programa uma certa distribuição. Ela pode ser uma distribuição linear, uma distribuição superficial ou eu vou colocar só linear ou superficial. E aí você ia dar uma função, pronto, linear, você ia dar uma certa função aqui, ρL, por exemplo. E você ia ter que desenhar no espaço quais são as superfícies equipotenciais.
desenhar aqui no espaço as superfícies equipotenciais. Eu acho isso legal. Eu acho bem legal, na verdade. Eu sei, Breno, eu tô zoando. Eu pensei nisso. Eu acho que é um problema muito legal. Não entendeu, Vitor? Mas você entendeu o que a gente definiu como linha equipotencial e como linha de campo? Isso, o programa tem que retornar a imagem. Isso, beleza. Ó, Vitor, quando a gente tem uma distribuição de cargas, vão existir pontos em que o potencial é igual, certo? Então, o que é que o seu programa tem que fazer? Dada a distribuição de cargas, ele tem que calcular qual é o potencial elétrico em todos os pontos do espaço. Se você vai ter lá a sua matriz, e nessa matriz você tem os pontos em todos os pontos do espaço, basta você fazer uma varredura nessa matriz e os pontos que forem iguais você pinta da mesma forma. Você já deve ter visto um mapa de topologia, né? Um mapa de topologia é uma parada mais ou menos assim. Você tem aqui um pico de uma montanha, e aí você tem uma altitude menor, e aí você tem uma outra altitude um pouquinho menor, e aí você consegue saber a inclinação dessa montanha através desse tipo de gráfico. Não sei se vocês já viram isso, é um gráfico bem comum. Curvas de nível, exatamente. Então vocês vão fazer curvas de nível que tem relação com o potencial, as curvas equipotenciais. Certo? Eu pensei que seria interessante aqui para fazer um algoritmo legal, tem uma complexidade interessante e vocês vão ter que aplicar aqui as equações, né, que a gente encontrou aqui no curso para poder fazer isso. Eu acho bem interessante. E aí eu vou pensar em formular esse problema porque ele não pode ser uma distribuição qualquer, né? Porque se for uma distribuição qualquer, aí vai ficar bem complicado. Estou pensando em que limitações eu vou colocar nesse problema para vocês resolverem, tá? E aí eu posso fazer os diferentes trabalhos pensando em, por exemplo, uma parte da galera tem que fazer em coordenadas cartesianas, a outra parte tem que fazer em coordenadas cilíndricas, a outra galera tem que fazer em coordenadas esféricas, e aí a gente sorteia e vê quem vai fazer o quê. Tipos de planos, tipo, então, alguma galera faria com densidade superficial, outra galera fazia com densidade de cargas linear, e pode ser em geometrias diferentes. Então, por exemplo, eu posso ter uma densidade de cargas ao longo de um círculo, ou eu posso ter densidade de cargas ao longo de um cilindro ou uma linha vertical. Então tem várias formas que a gente pode fazer essa distribuição, certo? E aí a gente define, por exemplo, como é que a gente trabalha essas funções aqui. Então tem softwares, né, como o MATLAB, por exemplo, o MATLAB ou o Octave, que é o equivalente, né, que eu até prefiro que vocês usam, já que o Octave é gratuito, e que você pode atribuir uma função. Então, por exemplo, eu posso criar uma função em que eu atribuo qual é a geometria. Eu posso dizer, minha geometria é um círculo centrado na origem. E aí eu posso definir uma função ρL de φ, por exemplo. O meu ρL de φ. E aí a partir do ρL de φ, ele faz aquela integral. Então você vai ter que fazer a integral manualmente, somando as contribuições de cada elemento, que aqui vai ser ρ de φ. Se fosse, por exemplo, aqui em coordenadas cilíndricas. E aí tem uma série de coisas diferentes que a gente pode fazer, porque aí as curvas são realmente assim muito variadas, né? Então eu posso ter linhas, eu posso ter quadrados, eu posso ter cubos, eu posso ter cilindros, esferas. E só isso aí já dá um problemão grandão para vocês, certo? Mas de toda forma, a resolução do problema é muito igual do ponto de vista do que você tem que fazer, né? Você tem que calcular o potencial em todos os pontos e aí fazer uma varredura naquele vetor e apresentar essa curva de nível. O que é provável que esses softwares já até tenham alguma biblioteca que implementa essas curvas de nível, tá? Então não necessariamente você tem que fazer tudo na munheca, mas o que eu quero que vocês façam é o cálculo desse potencial, literalmente utilizando o cálculo mesmo, né? Sem ser uma função, porque é possível que vocês tenham alguma função em uma biblioteca
que já faça isso. Eu não acharia estranho se existisse essa biblioteca. Mas aí, no caso, nós vamos restringir o uso especificamente de uma biblioteca que resolva tudo, porque senão acabou o problema, né? Vamos fazer um exemplo com essas questões que a gente viu hoje. Ah, falta um detalhe muito importante. Uma outra equação extremamente importante que relaciona o campo elétrico ao potencial elétrico. Certo? Então vamos dar uma olhada nela aqui. Então vamos lá. A gente definiu que o meu potencial elétrico pode ser obtido por menos a integral de E dl. Certo? Essa foi a nossa definição. Se eu faço a derivada desses dois termos, o que eu tenho? Eu posso dizer que o meu elemento infinitesimal do potencial elétrico vai ser igual a menos o meu produto interno entre o campo elétrico e o meu vetor dl, apontando na direção aqui do movimento entre dois pontos. Certo? Eu posso dizer que esse meu E dl, se eu usar a minha definição de dl em cartesianas, por exemplo. Quem é essa minha definição de dl em cartesianas? dl em cartesianas é igual a dx ax, caramba, dx ax mais dy ay mais dz az. Certo? Então eu posso definir meu dl como estas componentes aqui. Então quando eu faço o produto interno entre E e dl, quem é que vai ser o meu dv? O meu elemento infinitesimal do... Desculpa, esse V aqui tem que ser maiúsculo, né? Porque esse V agora é potencial elétrico. Potencial elétrico é o V maiúsculo e volume é o V minúsculo. Então esse dV aqui não é o elemento infinitesimal de volume, ele é a derivada do potencial elétrico. Então esse cara daqui vai ser igual a menos. Então a primeira derivada é o meu EX dx, a minha primeira componente, né? Minha primeira componente do campo elétrico é o meu EX, que aqui a gente vai multiplicar pelo elemento infinitesimal dx, mais y dy, mais ez dz. Ez dz. Note que esse valor aqui ele não é um vetor, certo? Ele é um elemento escalar, tá? Ele é ele é um escalar que é a soma das minhas componentes do campo E com os meus elementos nas direções de dl, né? Só que somado 1 a 1, porque esse cara daqui trata-se do meu produto interno entre o campo e o meu dl. Só que o que acontece? Essa minha derivada dv, ela é uma derivada espacial, certo? Então eu posso dizer que o meu dv, se eu estou derivando ele no espaço, posso dizer que esse cara daqui, ó, é a minha derivada parcial em relação à minha coordenada x vezes dx, mais a minha derivada parcial em relação a y
Caramba, como ele demora a... Como ele demora a reconhecer o que eu estou digitando, eu tenho que digitar mais devagar. Eu vou fazer uns testes que eu vou consertar isso aqui. Perdão aí, porque isso toma nosso tempo muito. Quando eu não estou rodando todos esses programas, quando eu estou rodando só a mesa, ele vai muito mais rápido e eu consigo escrever com uma fluidez muito maior. Infelizmente isso não está acontecendo. Mas a minha derivada dv, né, eu posso separá-la entre derivadas parciais de cada uma das minhas coordenadas espaciais. Então eu posso, como eu sei que dx, dy e dz são ortogonais, eu posso igualar estas quantidades aqui 2 a 2. Então eu posso dizer que o meu EX é igual a menos del V del X. Então eu posso igualar essas duas quantidades aqui, né? Com o sinal de menos, né? E o meu EY vai ser igual a del V del Y. E o meu EZ vai ser igual a del V del Z, com o sinal de negativo, né? Então, meu EZ é igual a menos del V del Z. Dessa forma, eu posso construir a seguinte igualdade. Eu posso dizer que o meu campo elétrico é igual a menos a derivada parcial de V em relação a x, AX, menos del V del Y, AY, menos del V del Z AZ. AZ. Ok. Beleza. Então, se você observar essa igualdade aqui, esta quantidade é menos o gradiente de V. Aqui, obviamente, para coordenadas cartesianas. Então, meu E é igual a menos o gradiente de V vocês devem lembrar lá da nossa definição de gradiente que quando a gente tinha uma função escalar cujo gradiente equivalia a um campo elétrico, então esta função escalar, esse campo escalar, era denominado potencial do campo elétrico. Vocês devem lembrar, só que na época a gente colocou assim, A é igual ao gradiente de U. A é igual ao gradiente de U, a gente colocou assim, né? E aí, com esta relação matemática, a gente determinou, né, que U, a gente denominou U o potencial de A. U era o potencial escalar de A. Então, aqui nós temos essa mesma relação. Por isso é que esta variável V é conhecida como potencial elétrico, ou potencial escalar do campo elétrico. Então vai existir aqui uma relação direta entre o gradiente do meu potencial elétrico e o meu campo E. Todo mundo compreendeu isso? Isso aqui é bastante interessante porque ele dá para a gente uma nova tática de resolução de problemas. Porque se a gente tem, de alguma forma, alguma definição do potencial elétrico em uma região,
a gente consegue facilmente encontrar o campo elétrico. Certo? A gente consegue facilmente encontrar o campo elétrico. E do campo elétrico, a gente consegue também facilmente encontrar a distribuição de cargas. Né? Qual que era a nossa relação entre campo e carga? É a lei de Gauss, né? Qual que é a lei de Gauss? Na sua forma diferencial. Na sua forma diferencial, a gente tinha aqui o divergente de D é igual à distribuição de cargas volumétricas, né? Então, se a gente sabe que D é epsilon campo elétrico, deixa eu apagar esse cara do lado de cá. Eu posso encontrar uma relação direta entre a minha densidade de carga e o meu potencial V. Eu posso dizer que essa densidade aqui é igual a epsilon vezes o rotacional não, desculpa, vezes o divergente. Então, ele é epsilon 0 vezes o divergente de E. Espera aí. Ó, a igualdade que eu estou fazendo aqui é a seguinte. Eu estou substituindo D por E, né? Então, D é igual a epsilon 0 E. Então, aqui eu tenho que a minha distribuição volumétrica de cargas é igual a epsilon 0 vezes o divergente de E, substituindo D por E. Só que eu sei que o campo elétrico é o gradiente de V, menos o gradiente de V. Né? Então eu posso dizer que isso aqui é igual a menos epsilon 0 vezes o divergente do gradiente. Divergente do gradiente do potencial elétrico. Quem é o divergente do gradiente? É o laplaciano. Então, eu posso igualar esse cara daqui como laplaciano do potencial elétrico vai ser igual a menos ρV sobre epsilon 0. Então essas são as duas outras equações muito importantes que relacionam diretamente o potencial com as outras quantidades que a gente tem aqui nos nossos problemas em eletromagnetismo. O campo elétrico é menos o gradiente do potencial elétrico e o laplaciano do potencial elétrico é igual a menos ρV sobre epsilon 0. Então aqui a gente já tem duas relações diretas aqui com o potencial elétrico, certo? Então a partir destas soluções, nós podemos encontrar uma relação direta entre o potencial elétrico e as densidades. Gente, hoje eu vou parar por aqui, porque esse travamento aqui está realmente atrapalhando muito, e esse próximo exemplo a gente vai ter que escrever bastante. Eu estou vendo que quando eu escrevo muito ele está travando, ele está dando esse probleminha aqui. Então eu vou parar por aqui, já que na próxima aula a gente vai ter que continuar de fato o conteúdo de campos elétricos, porque ainda tem a parte de dipolo elétrico, momento de dipolo elétrico e energia, densidade de energia. Então isso vai dar basicamente mais uma aula, tá? Então eu prefiro parar por aqui, ver se eu consigo consertar esse problema dessa lentidão aqui, ver o que eu posso fazer para resolver, e aí a gente volta na próxima aula, certo? Tem alguma dúvida com relação ao potencial elétrico, a sua relação com o campo elétrico, o que a gente estudou hoje, ou mesmo o que a gente estudou em outros momentos? Então, beleza. Então, tá ótimo. Por enquanto não, né, Robson? Beleza, então.
Então, beleza. O que eu queria dizer? Com essas novas duas equações, a gente inaugura uma nova forma de resolver problemas eletromagnéticos, que é através do encontro do potencial. Por quê? Quando a gente está trabalhando com potencial, nós estamos fazendo cálculo tradicional, certo? Isso aqui não é cálculo vetorial, quer dizer, óbvio que é cálculo vetorial, né? Mas se a gente tem uma distribuição ρ-v e quer relacionar essa distribuição ρ-v a um potencial através do Laplaciano, isso aqui não é uma relação vetorial, né? Dá para a gente fazer isso através de cálculo normal, como a gente viu aqui nessa equação. Tem uma equação aqui que estava relacionando em algum lugar, vamos lá. Uma equação que está relacionando o potencial, essa aqui, ó. Então veja que a gente relaciona o potencial elétrico com a distribuição de cargas, certo? Sem fazer nenhuma operação vetorial, exceto o módulo aqui. Então, através dessa relação matemática, a gente consegue estabelecer com facilidade quem é o campo potencial elétrico. E aí, a partir do campo potencial elétrico, a gente consegue definir os outros campos de maneira muito mais fácil, certo? Fazendo o gradiente para detectar qual é a minha distribuição de cargas, fazendo o gradiente para determinar o campo, ou fazendo o Laplaciano para determinar a densidade de cargas, certo? Então é bem direto aqui. Então a nossa tática principal para definir quem é o campo elétrico vai ser obter o potencial elétrico e depois obter o campo elétrico, certo? Essa vai ser a nossa tática normalmente na resolução de problemas em eletromagnetismo. Beleza? Então tá bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. E até quinta-feira eu vou ver como é que eu consigo resolver isso aqui para ficar melhor. Vamos ver o que a gente pode fazer, tá? E até lá. Obrigado, pessoal.